Oi, meu nome é Andressa e hoje a gente vai dar uma olhadinha em classificação de bases, tá bem? Então, lembrando desde lá da parte experimental, do laboratório, a gente já via que a base é sempre quando a gente tem o pH maior que o 7. E também para ser base, a gente obrigatoriamente tem que ter o OH, que é a nossa hidroxila, tá bem? A hidroxila, ela sempre vai estar presente quando a gente tiver em base, quando a gente tiver uma base. E ela é muito importante, porque geralmente a gente vai ter que na hora da prova, ou quando a gente for fazer algum tipo de avaliação, a gente vai ter que diferenciar a base do ácido. E o ácido, ele pode ter oxigênio e ele pode ter hidrogênio, só que só a base vai ter o OH junto, tá bem? E a classificação, tirando o nome, tem 4 coisas que a gente tem que classificar e levar sempre em consideração na hora que a gente for fazer a classificação de bases. Que são elas: a quantidade de OH, que é a quantidade de hidroxilas que a gente tem na molécula, a força que essa base possui, a condução de eletricidade, se a base é eletrolítica ou não, e a solubilidade dela, tá? E pra gente considerar isso, a gente saber classificar, a gente saber como a gente vai caracterizar essas 4 coisas na hora de fazer a nossa classificação, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, a quantidade de OH. A quantidade de OH vai me dizer, como está dizendo o nome, quantas hidroxilas tem na molécula. Por exemplo, o NaOH, o nosso famoso hidróxido de sódio, tem uma hidroxila. Então ela é uma monobase. Se eu tivesse 2 hidroxilas, ia ser dibase. E se eu tivesse 3 hidroxilas, ia ser uma tribase. Então a gente sempre tem que olhar quantas moléculas de hidroxila a gente tem na molécula, para a gente poder considerar e anotar e fazer o exercício direitinho, tá bem? O próximo é a força. Para a gente ver a força, a gente tem que ver a quem a hidroxila está ligada. Por exemplo, aqui, a hidroxila está ligada ao Na. O Na é o sódio, tá bem? E o sódio é um elemento que está na primeira família da tabela periódica. E sempre que a gente tiver a hidroxila ligada diretamente a elementos da família 1 e 2 da tabela periódica, a gente vai considerar que essas são bases fortes. Se a gente estiver ligado a qualquer outro elemento, não vai ser considerado uma base forte, vai ser considerado uma base fraca, tá? Por exemplo, alumínio, ferro vão ser bases que são fracas. E após isso, a gente tem que considerar a condução de eletricidade, se a base é eletrolítica ou não eletrolítica, ou seja, se ela conduz ou não conduz eletricidade. Por exemplo, o NaOH é uma base que conduz eletricidade, é uma base eletrolítica, porque o OH, a hidroxila, está ligado a elementos da família 1 e 2 da tabela periódica. Se tiver ligado a qualquer outro elemento da tabela periódica, qualquer outro átomo, a gente não vai considerar essa base eletrolítica. Ela vai ser uma base não eletrolítica, porque ela não está ligada a nenhum elemento da família 1 ou 2 da tabela periódica. Após isso, a gente tem que considerar a solubilidade dessa base. E a solubilidade, a gente tem 3 coisas. A gente tem solúvel, pouco solúvel e insolúvel. Para ela ser solúvel, tem que ser o NH4OH, que é o nosso hidróxido de amônio, ou o OH tem que estar ligado a elementos da primeira família da tabela periódica. Se for pouco solúvel, o OH vai estar ligado a elementos da família 2 da tabela periódica. E insolúveis são aquelas bases que não estão ligados nem que a hidroxila não está ligado nem a primeira família, nem a segunda família. Está ligado ao restante dos elementos da tabela periódica. E aí elas são insolúveis. Agora, a gente vai fazer alguns exercícios para a gente ver se a gente conseguiu entender, tá bem? Então, agora para fixar melhor o que a gente viu anteriormente, que era mais teoria, a gente vai fazer 2 exercícios de 2 bases diferentes, pra gente conseguir fixar melhor o que a gente viu, tá bem? Eu separei 2 bases pra gente. A primeira foi essa daqui, o hidróxido de alumínio, e a segunda é essa daqui, o hidróxido de cálcio.
Então, começando a fazer a nossa classificação, a primeira coisa que a gente tem que ver é a nossa quantidade de hidroxilas, nossa quantidade de OH que a gente tem na molécula. E a gente tem aqui 3 hidroxilas. E como a gente viu antes, a gente tem um OH monobase, 2 é dibase e 3 é tribase. Então, como a gente tem 3 hidroxilas, a gente tem uma tribase. Segunda coisa que a gente tem que ver é a força que a nossa base tem. E aqui a gente escreveu, ó, a base forte é quando o OH está ligado aos elementos da família 1 e 2 e as bases fracas são elementos ligados ao OH que são das outras famílias, os elementos restantes da tabela. E aqui, ó, a nossa tabelinha. Não sei se vai estar focando. Se a gente analisar, o alumínio, ele tá aqui, ó, na família 13. Então, isso daqui é uma base fraca. Tá bem? A terceira coisa que a gente tem que ver é se a nossa base conduz ou não conduz eletricidade. Se ela conduzir eletricidade, a gente vai chamar ela de eletrolítica. Se ela não conduzir, não eletrolítica. E esse ponto a gente tem que seguir na tabela periódica como nossa ferramenta para nos ajudar a identificar. Aqui a gente vê que eletrolítica é quando a hidroxila está ligada a elementos da família 1 e 2, e quando ela não é eletrolítica, ela está ligada aos elementos restantes. E a gente já viu que o alumínio não faz parte nem da família 1 nem da família 2 da tabela periódica. Portanto, o hidróxido de alumínio é uma base não eletrolítica. E por último, a gente tem que ver se a nossa base é solúvel ou ela não é solúvel. E para isso, a gente também tem que seguir na tabela e a gente viu que ela tem 3 pontos. Ela pode ser solúvel, pouco solúvel ou insolúvel. Para ela ser solúvel, tem que ser o hidróxido de amônio ou, que está aqui, ó, ou a nossa hidroxila tem que estar ligado a elementos da tabela da primeira família. Se para ela ser pouco solúvel, são elementos da família 2. E insolúveis são o resto dos elementos da tabela periódica, que é o nosso caso no hidróxido de alumínio. Então, essa base aqui, ela é insolúvel. E a gente terminou o nosso primeiro exercício. Agora, a gente vai para o nosso hidróxido de cálcio. O cálcio, a gente tem que procurar também na família, na tabela periódica. Mas primeiro a gente tem que ver a nossa quantidade de hidroxilas. E aqui a gente tem o cálcio, um cálcio e 2 hidroxilas. Então, essa base aqui é uma dibase, porque eu tenho 2 hidroxilas. O nosso próximo ponto é a força que essa base possui. E a gente viu aqui, retomando sempre, isso aqui tem que estar muito claro pra gente. Aqui a gente viu que se a hidroxila estiver ligado a elementos da família 1 e 2, é uma base forte. Então, vamos procurar o cálcio na tabela periódica. E aqui a gente encontra ele, ó, na segunda família. Não sei se vai estar focando. Da tabela. Aqui tá o cálcio, tá bem? Então, isso daqui é uma base forte. Porque a nossa hidroxila está ligada diretamente ao elemento da família 2 da tabela. Nosso próximo ponto é ver se ela conduz ou se ela não conduz a eletricidade. E o cálcio está na família 2, então conduz a eletricidade. Tá anotadinho aqui, ó. É uma base eletrolítica. Ela vai conduzir eletricidade. E o nosso último ponto é a questão da solubilidade. E aqui a gente pode ver que ela é pouco solúvel, pelo que a gente viu antes e está anotado aqui. Bases que têm a hidroxila ligado a elementos da família 2 da tabela periódica são bases pouco solúveis. Então, ela é pouco solúvel. Lembrando que essa solubilidade que a gente está vendo aqui, ela é em água. A gente está analisando a solubilidade dessas bases em água. Então é isso. Vocês assistam o vídeo quantas vezes for necessário para vocês conseguirem entender
Mandem as dúvidas de vocês nos comentários e deixem o seu like no vídeo e foco nessa matéria, porque com certeza vai cair em prova e provavelmente vai cair em vestibular também. Qualquer dúvida é só mandar por aqui que eu tento responder o mais rápido possível. Beijo e até o próximo vídeo!